Presidente Rodrigo Pacheco, deste encontro que o senhor teve aqui com os representantes do setor financeiro, o que o senhor extraiu como mensagem que o senhor julga importante para a discussão, para o debate sobre a economia e a política do Brasil nesse momento? Bom, é uma visita institucional absolutamente necessária nesse momento do país, pelo presidente do Congresso Nacional do Senado, a FEBRABAN, que representa um setor produtivo importante do país, que é o sistema financeiro nacional, muito consolidado no Brasil, para nós debatermos ideias. Nessa caminhada dessa relação institucional, haverá convergências, haverá divergências, e é bom que se sente à mesa sempre para discutir a política do Brasil. Nós temos um compromisso com as pautas que sejam necessárias para superar a crise sanitária que nós vivemos, permitindo o aumento de escala da vacina no Brasil. Houve um ponto de consenso nessa reunião de todos que compreendem que a vacinação do povo brasileiro é necessária para salvar vidas e para salvar a economia. Então é um compromisso que nós temos já com a apresentação do projeto de lei, o projeto 534 de 2021, de minha autoria, já aprovado no Senado Federal, que permitirá o aumento da escala de vacinação no Brasil. E, igualmente, discutimos um protocolo fiscal para programas sociais, inclusive do auxílio emergencial. Ninguém aqui se colocou contrário ao auxílio emergencial às pessoas que precisam no Brasil, mas, obviamente, há uma necessidade de um protocolo fiscal que demonstre a responsabilidade fiscal para que haja um auxílio emergencial. E outros tantos projetos que nós temos que são estruturantes, que têm também o apoio do setor produtivo e também do setor financeiro brasileiro, que é a reforma administrativa, a reforma tributária. Todos reconhecem que nós temos um ambiente propício de união para resgatarmos a credibilidade do Brasil. O senhor falou o senhor está chamando de protocolo fiscal. Aqui o senhor ouviu a preocupação de que a aprovação do auxílio emergencial, sem as contrapartidas, ou seja, sem que haja uma segurança de que as medidas fiscais também serão aprovadas concomitantemente, isso poderia gerar alguma instabilidade, alguma incerteza. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Exatamente. Nós precisamos fazer o auxílio emergencial no Brasil. A pandemia não acabou, muitas pessoas estão sem trabalhar, sem oportunidade de trabalho e de renda. É preciso ter uma renda mínima para essas pessoas. Isso nós temos essa compreensão. Mas é importante, por outro lado, termos esse protocolo fiscal, ou seja, uma demonstração de que nós faremos isso respeitando o teto de gastos públicos, excepcionando o teto de gastos públicos em razão dessa peculiaridade e dessa calamidade pública que nós enfrentamos, e ao mesmo tempo estabelecendo os gatilhos necessários para quando houver uma situação parecida como essa, se tenha um mecanismo já imediato para poder fazer as contrapartidas necessárias para poder remediar esse problema nacional. Então, é o auxílio emergencial junto com esse protocolo fiscal, é a razão de ser da PEC emergencial, que está pautada no Senado para esta semana, sob a relatoria do senador Márcio Bittar, e que nós esperamos ver apreciada, deliberada, votada e aprovada no Senado da República. Mas o senhor acha que terão votos suficientes para aprovar as duas coisas ao mesmo tempo, ou isso pode ser fatiado, como se diz? Há um grande esforço do governo, de liderança de partido, um esforço meu como presidente, do ex-presidente Davi Alcolumbre, estamos todos imbuídos nesse propósito de aprovar uma PEC sem o ponto mais polêmico, que era o ponto da desvinculação de mínimos constitucionais da saúde e da educação. Retira-se isso da proposta de emenda à Constituição e quero crer que há um ambiente propício para votar o auxílio emergencial com o protocolo fiscal, porque isso é absolutamente necessário para o país. Sobre a reforma tributária, o senhor ouviu aqui algumas preocupações, alguns colocando a necessidade de uma reforma tributária ampla, outros preocupados que talvez a tentativa de aprovar uma reforma ampla ela poderia se arrastar e gerar um problema de instabilidade, e ao mesmo tempo o senhor disse que não vê como adequado aumento de impostos enquanto não se discute a reforma tributária, justamente no dia que realmente houve um aumento de uma alíquota de imposto para alguns setores, do setor bancário, por exemplo. Exatamente. O sistema tributário brasileiro precisa ser remodelado, ele precisa ser simplificado, desburocratizado, proporcionar a ele mais segurança jurídica, justamente para que investidores nacionais e internacionais possam saber com previsibilidade o que se busca arrecadar no Brasil. Isso para mim é muito lógico, é muito claro, há modelos propostos tanto no Senado quanto na Câmara, há um cronograma estabelecido por mim como presidente do Senado e também pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de votação da reforma tributária, então nós a compreendemos como necessária para o Brasil. O que eu disse é que nós não podemos ignorar qualquer possibilidade em relação a tributos, desde que haja isso dentro do âmbito de uma mudança estrutural do sistema tributário. Não é possível imaginar que o sistema tributário como está, que sobrecarrega o setor produtivo do Brasil, possa admitir a criação de mais um tributo.
ou aumento de alíquotas de maneira sistemática e indiscriminada. É preciso trazer tudo para a reforma tributária e nós equilibrarmos o sistema de arrecadação. Isso vai ser justiça social, isso vai ser justiça com quem empreende no Brasil. Então nós temos que focar também na reforma tributária, compreendo-a como necessária para o país, e nós trabalharemos muito no Congresso para que, assim como a reforma administrativa, as propostas de emenda à Constituição que estabelecem o marco fiscal, se possa ter uma reforma tributária boa para o Brasil. O senhor acha que o Congresso mantém essa proposta do governo de que esse aumento seja temporário da contribuição social sobre o lucro? Essa é uma avaliação que nós vamos ter que fazer. Eu ouvi isso hoje, não é, desse aumento, ontem, não é? Nós vamos precisar fazer essa avaliação. É óbvio que a percepção do Senado, e também quero crer que é da Câmara dos Deputados, é de que esses aumentos sistemáticos de impostos, seja para qual setor for, não é algo bom fora do ambiente da reforma tributária. Então isso será apreciado no momento oportuno e daremos as respostas necessárias para esse e para outros temas. Presidente Isaac Sidney, esse aumento da alíquota neste momento, como é que o senhor vê? Qual a sua leitura sobre isso? João, eu quero primeiramente agradecer ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, pela visita que fez à FEBRABAN. Hoje nós completamos mais um ciclo de interlocução com os poderes constituídos. Nós recebemos na semana passada o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Isso bem denota e revela a disposição para o diálogo dos poderes constituídos, em especial o Poder Legislativo, com os setores produtivos, com os setores estratégicos, a exemplo do setor bancário. Sobre a sua pergunta em relação ao aumento da alíquota da CSLL para as instituições financeiras, eu também quero aqui corroborar a fala do presidente Rodrigo Pacheco, no sentido de que pode se mostrar um tanto quanto inadequado tratarmos isoladamente, fora da reforma tributária, de majoração de tributos. Mas é importante que nós entendamos as circunstâncias. Hoje ainda, por volta das 7 horas da manhã, eu recebi uma ligação do ministro da Economia, ministro Paulo Guedes. Nessa ligação, ele me esclarecia do que se tratava, dizendo que nós estamos diante de um momento em que, mais uma vez, o setor bancário é chamado a contribuir, e ele enfatizou que se trata de um aumento temporário e circunstancial de tributo. Portanto, eu tenho as palavras do ministro da Economia como palavras que posso nelas depositar uma confiança, no sentido de que o setor bancário precisa dar mais essa contribuição. Nós não gostamos de aumento de tributos, ninguém gosta, isso impacta no custo do Brasil, isso tem consequências no preço dos produtos, no preço do serviço, tende a encarecer o crédito, que é tudo que nós não gostaríamos, mas, tendo sido chamado ao sacrifício de mais uma vez contribuir, nós queremos aqui dizer que vamos continuar discutindo esse assunto com o Congresso Nacional, que é o fórum adequado para debater a aprovação de medidas provisórias, e temos a expectativa, mais do que isso, a convicção de que o Congresso Nacional saberá fazer dessa medida algo que é temporário e circunstancial. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador. Obrigado. Obrigado.